Eu quero, nesse momento, pedir que a Verônica já vai estar orando pelos aniversariantes nessa semana, que é o nosso irmão Maurício e a irmã Silene. Após essa oração, a gente vai estar meditando aí na palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para nós. Mas antes a gente vai cantar, né? A gente vai louvar, a gente está sem, o microfone não está ligado ali, não vai funcionar. Então a gente vai, o que nós vamos fazer? Nós vamos louvar um cântico e você vai poder também adorar o Senhor aí na sua casa, tá? Junto com a gente, nós vamos louvar ao Senhor. Feche seus olhos, tá? Nós vamos falar com Deus. Verônica vai vir aqui orar pela vida da Silene e do Maurício, tá bom? Nesse instante. A gente não consegue chamar, tá dando falha na conexão. Aí não sei o que tá havendo aí hoje, né? O que está acontecendo aí com as nossas conexões aí, internet, o Facebook, né? Mas não vai ser isso que vai nos atrapalhar a estar cultuando a Deus, né? Vamos estar orando, né, nesse momento. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida da Silene, pela vida do Maurício, Senhor, mais um ano de vida que o Senhor concedeu aos seus servos, meu Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor tem sido fiel na vida deles, meu Pai. Queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor deu para os seus servos, meu Pai, que o Senhor pode estar derramando as suas bênçãos sobre a vida deles, meu Pai, que o Senhor venha suprir as necessidades dele cada dia mais, Senhor. Toma, Senhor, os aniversariantes de casamento, Senhor, se tivessem algum, que o Senhor pode estar abençoando esses casamentos, esses casais, Senhor. Toma, Senhor, cada um aqui representado nessa live que fez aniversário essa semana ou que vai fazer, que o Senhor pode estar abençoando cada dia mais, Senhor. Venha, Senhor, falar aos nossos corações. Venha a cada dia mais, Senhor, usar seu servo, pastor, que ele venha diminuir para que tu cresça na vida dele. E nesse momento, Senhor, que nós venhamos se desligar, Senhor, de tudo que está nos trazendo preocupações, ansiedade, Senhor. E que nesse momento nós venhamos abrir os nossos corações, Senhor. E venhamos, Senhor, ouvir e deixar o Senhor falar conosco, meu Pai, falar aos nossos corações. Abre a nossa mente, que nós venhamos entender, Senhor, e venhamos querer entender também. Abre os nossos corações, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, fazer morada em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Bem, vamos tentar mais uma vez, tá? Se a gente não conseguir, nós vamos entrar na palavra, tá chamando ali, não sei se é a conexão, qual é o problema que está dando hoje, mas deu falha novamente, a gente não conseguiu. Então vamos nesse momento, a capela, tá, irmãos? O violão não está ligado ali na mesa, então a gente vai cantar a capela mesmo. Eu vou pedir que você me ajude a cantar uma canção que ela tem mais, eu acho que tem quase a minha idade, ela é bem antiga, não sei. Ela diz assim, grande é o Senhor, tá? Não importa, tem adorador aí nessa noite, não importa as circunstâncias, as dificuldades. Deu algumas dificuldades para a gente chamar o louvor hoje, para a gente chamar o presidente da União dos Homens, que a gente queria o nosso irmão Sandro estivesse orando, a gente não está conseguindo, mas nada disso vai nos atrapalhar em adorar e louvar ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção apenas, depois nós vamos entrar no momento de meditação da palavra, tá? Nós vamos cantar o cântico que diz assim, ó, grande, cante comigo, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Declare, grande
É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Declare para o Senhor: confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, grande é o Senhor, louve ao Senhor. Olha, antes da gente voltar, na igreja primitiva não tinha aí os instrumentos, não, eram algumas dificuldades. A gente ainda tem aí a internet, que a gente pode cantar juntos. Talvez a sua voz seja desafinada como a minha, mas o meu coração está aí com o desejo de adorar o Senhor. Quantos querem adorar o Senhor? Vamos louvar o Senhor mais uma vez e declarar: grande é o Senhor, grande é o Senhor. Vamos lá? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Vamos louvar ao Senhor, né? Já louvamos, agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Esse é o momento mais importante do culto. Somos a igreja que amamos a palavra de Deus. E por amar a palavra de Deus, entendemos que a palavra é prioridade do culto. Não existe culto sem palavra. Não existe adoração, não existe momento onde nós estamos diante de Deus e Deus não fala conosco. Quando nós louvamos, mesmo desafinado, o Senhor recebe o louvor. Mas quando nós abrimos o nosso coração para a palavra, o Senhor, Ele fala conosco. E a nossa oração essa noite é que Deus fale com você, que Deus fale comigo, que Deus fale com a igreja, Deus fale com você, amigo que chegou nessa live agora e diz assim: ué, o que eles vão fazer aí? A gente vai falar de Jesus, a gente vai falar do poder de Jesus, daquilo que Jesus faz, pode fazer, está fazendo, vai continuar fazendo na história de nossas vidas. Bem, eu queria, nesse momento, estar falando o tema da nossa palavra. Vamos lá? O tema da palavra dessa noite é a vida após a morte. Como será? Como será a vida após a morte? Mediante a tantas coisas que a gente ouve nesse tempo, tantas coisas que a gente chega para a gente sobre morte, as pessoas ficam apreensivas e alguns têm algumas teorias, né? O mundo é só isso. Alguns filósofos vão dizer: olha, a vida, a matéria, isso aqui, morreu, acabou. Muitos pensam assim, muitos creem nisso. Você vive hoje, acabou, morreu. O que você pensa sobre isso? A vida após a morte, como será?
Como será a vida após a morte? A gente sabe que tem muitas pessoas agora com medo muito grande de morrer. A gente sabe que as notícias chegam sobre a morte e o medo tem imperado no coração, na mente de muitas pessoas. Porque a morte é algo que é meio que desconhecido, porque a gente diz, como deve ser a morte? Alguns dizem, mas eu não acredito. Eu vou fazer a exposição bíblica nesta noite de uma parábola contada por Jesus e em breve a gente vai fazer uma série sobre as parábolas de Jesus e as parábolas são histórias. Jesus contou algumas histórias. O que é uma parábola? São histórias que querem ensinar alguma coisa, alguma verdade, algum princípio, algum valor. E Jesus contou várias parábolas. A gente vai meditar algumas em breve, mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre uma parábola do rico e Lázaro. Mas antes de falar desta história, desta palavra, dessa parábola, eu quero contar aqui uma história que chegou ao meu ouvido. Me contaram sobre a história de 2 bebês que ainda estavam no ventre de sua mãe e eles estavam discutindo ainda, começaram a discutir. Começaram a falar, olha, eu não acredito em vida após o parto. Um bebê começou a falar com o outro, olha, eu não acredito em vida após o parto. Mas por que você não acredita em vida após o parto? O outro bebê disse assim, não, é porque ninguém que saiu da barriga aqui ou do ventre voltou para dizer aqui novamente, olha, a vida lá fora existe. Então eu não acredito, para mim a vida é só aqui, é só esse momento. E aí, na verdade, o outro bebê começou a rir, não, mas lá do outro lado, após o parto, a gente tem a mamãe, a gente tem o papai, eu ouço a voz deles lá, eu sinto, e eles vão cuidar da gente, vão abraçar a gente, vai proteger a gente nesse mundo que está lá fora. O outro disse assim, não, eu não consigo crer nisso, eu não consigo crer porque ninguém pode saber, porque a gente não saiu daqui, estamos presos aqui ainda. E neste exato momento, algumas pessoas também ficam assim, pensativas. Não, eu acho que não existe vida após a morte. Os bebês no ventre não acreditavam na vida após o parto. E muitas pessoas não acreditam na vida após a morte. Como eu falei no início, alguns filósofos definem como a vida como algo que vai, e é uma matéria que vai acabar e pronto, sumiu. O que você pensa sobre a morte? Sobre a vida após a morte? Será que existe vida após a morte? Será que é somente isso? Será que esse mundo foi criado, você foi feito para viver, morrer e acabou tudo? A gente vai conversar sobre isso e eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Esse é o texto que nós vamos meditar. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Diz assim a palavra do Senhor. 16, versículo 19, tá bom? Nós vamos meditar, diz assim a palavra do Senhor, olha. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Preste atenção, versículo 20. Havia também um mendigo chamado Lázaro. Ele era mendigo, um homem muito rico e um mendigo. E coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Olha só. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha a diferença. Versículo 25. No inferno, estando atormentado, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Estando gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e passe, esfregue na minha língua, porque eu estou atormentado nesse fogo, lá no inferno. Mas Abraão disse: Filho, lembra-se de que você recebeu os bens durante toda a vida, enquanto Lázaro
só teve males, dificuldades, lutas terríveis, na verdade. Agora, porém, ele está consolado. Aqui, enquanto você está em tormento, você vai continuar em tormento, versículo 29. E além de tudo, há um grande abismo entre vocês que estão aí e os que estão aqui. Então, o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai, Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão arrepender, eles vão acreditar. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Lembra da história que eu contei no início? Um dos bebês não acreditavam na vida após o parto. Algumas pessoas não acreditam na vida após a morte, e as teorias surgem, religiões surgiram, e a cada dia surge uma nova, alguém falando alguma coisa, alguém dizendo algo. E aqui a gente, à luz da Bíblia, que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Deus nos encoraja, nos ensina, nos exorta sobre a realidade humana, a realidade da morte, a realidade pós-morte. A gente pode perceber, na verdade, a diferença desses dois homens. Dois homens viveram uma vida muito diferente aqui nesta terra, eles estavam vivos, mas quando eles morreram, tiveram tratamentos diferentes. Após a morte também, então foram alguns processos. E aí, algumas pessoas acreditam que, olha, eu posso estar tudo ruim para mim agora, ou eu posso viver de qualquer jeito, porque um dia eu posso voltar novamente, encarnar novamente, viver novamente, só que a Bíblia, ela afirma, é categórica ao dizer, em Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então existe, agora você está vivo, e a todos nós está ordenado, há um princípio de Deus, da criação, o homem foi criado, ele vai nascer, vai crescer, um dia vai morrer, só que existe o juízo, existe uma realidade, existe uma resposta para a forma que nós estamos vivendo. Ou você vai viver com Jesus agora, ou você não vai viver com Ele depois. Não tem essa separação. Ou você está com Jesus hoje e vai viver eternamente, ou não. E Jesus aqui nessa história contada, nessa parábola, na verdade a gente precisa entender que a parábola, a história contada por Jesus tinha um ideal, tinha pessoas que estavam ouvindo, e eu queria que você entendesse o contexto. Por isso que nós estamos fazendo a exposição desse texto, e nós vamos explicar ponto por ponto. Quando a gente fala sobre morte, vida, céu, inferno, nós precisamos ter base, e a base que eu tenho é esta aqui, da palavra de Deus. Não são minhas teorias, não são as minhas ideias, mas são as ideias, são os princípios de Deus, aquilo que Jesus quis ensinar. E agora, à luz desse texto, a exposição desse texto vai nos ajudar a entender que existe uma realidade, céu e inferno. Talvez você já ouviu tantos pastores pregando, ou tantas pessoas anunciando teorias, ideais, que olha, viva do seu jeito, viva a sua vida, que está tudo certo, vai acabar a vida e acabou, e não é assim. Muitos dizem, pode viver de qualquer maneira, sem compromisso, sem freio, e está tudo certo, e não é bem assim. Claro, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, porém existe uma realidade, existe o céu, existe o inferno. Só que à luz do texto, eu quero te esclarecer algumas coisas no versículo 14, se você estiver com a sua Bíblia aberta, o versículo 14, Jesus, de uma maneira toda especial, vai falar quem são os ouvintes, quem são os personagens que estão ouvindo esta história, esta parábola. Versículo 14 vai dizer que havia ali os fariseus.
E talvez você diga para mim assim, quem são os fariseus, pastor? A gente sabe que os fariseus eram um grupo político-religioso que existia nos tempos de Jesus, e tinha pelo menos 5 partidos. Eu vou me ater só aos fariseus. Se você quiser conhecer um pouco mais do mundo aí de Jesus, aquela época que acontecia, quarta-feira, como eu já disse, nós estamos na nossa série expositiva do Evangelho de João. Nós vamos abordar tudo o que aconteceu naquele tempo de Jesus, o contexto histórico, social, econômico, político. E aí a gente olha para a Bíblia e a gente vai entender melhor. Então, voltando aos fariseus, no versículo 14, os fariseus, eles eram um grupo, partido político-religioso, que eram apegados à lei. Olha, está escrito assim, você deve fazer desse jeito. Só que eu quero chamar a sua atenção, se você abriu a Bíblia aí, no versículo 14 do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 14, o texto vai dizer que os fariseus eram avarentos. Avarentos. Você sabe o que é ser uma pessoa avarenta? Uma pessoa, a gente for buscar no dicionário, as definições, é uma pessoa apegada ao dinheiro, ao acúmulo de bens. É uma pessoa que quer dinheiro a todo custo, quer juntar, quer ter mais. Ela quer a todo instante. Não, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E os fariseus, no versículo 14, diz que eles eram avarentos. Foram definidos assim por Jesus. A preocupação deles estava com o dinheiro, a preocupação deles estava com o bem-estar, a preocupação deles estava em ter mais dinheiro. E no versículo 14, diz o texto de Lucas 16, que estes homens, eles começaram a zombar de Jesus, começaram a rir de Jesus, ridicularizar Jesus, não estavam acreditando nos ensinamentos de Jesus. Se você pegar esse evangelho de Lucas, se você for no capítulo 15, você vai perceber, na verdade, que Jesus, ele está ali contando parábolas, histórias, ensinamentos, e no versículo 15, capítulo 15, ele conta várias parábolas, várias histórias, tá? Eu vou usar histórias para você entender. E naquele momento, do versículo 14, anteriormente ao texto que a gente leu, eles zombaram de Jesus, eles riram de Jesus. E eu quero dizer para você, quantas pessoas talvez estão na live agora e dizendo assim, esse pastor aí, né? Quantas pessoas às vezes pensam assim? Estes homens estavam zombando daquilo que Jesus estava pregando, anunciando, e neste exato momento tem pessoas que às vezes ouvem alguém pregar e dizem, isso é palhaçada, isso é bobeira, esse cara é maluco. E talvez você que está assistindo agora diga assim, isso é coisa de doido, isso é coisa de quem quer ganhar dinheiro. E não é isso o nosso objetivo, o nosso propósito aqui. O nosso propósito, o nosso objetivo como igreja é falar para você que Jesus pode mudar a sua vida e te dar aquilo que nenhum dinheiro pode te dar, aquilo que nenhum bem pode te dar, aquilo que nenhuma casa de praia, nenhum emprego novo, nenhuma renda nova pode te dar. É a alegria de ter o seu nome escrito no livro da vida. Eu posso dizer, louvo a Deus que meu nome está escrito no livro da vida. Se você me perguntar, você tem medo da morte? Todo mundo pensa assim, mas se eu morrer, eu sei para onde eu vou. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Sabe, os fariseus, eles eram assim, esse grupo religioso que estava rindo de Jesus, falando de Jesus. E quando a gente fala de avareza, de ser alguém apegado a bens materiais, a riqueza, dinheiro é muito bom, sim. Porém, a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é errado você ter dinheiro. O errado é o dinheiro, você colocar o amor ao dinheiro acima de todas as coisas. Eu me lembro, é uma história real agora, tá? Dos bebês que eu contei no início, é uma ilustração, é uma parábola. Agora eu posso te contar uma história real que aconteceu numa cidade aí do Rio de Janeiro. Uma história real. É algo triste, tá? É real o que eu vou te falar. Certo homem, em dado momento da sua vida, ele trabalhava de domingo a domingo. Ele tinha muitos bens, e ele lutava, ele dizia, não, eu quero dar para minha família o que eles não tiveram. Ele trabalhava de sol a sol, dia a dia, cresceu, prosperou, teve a sua empresa, e em dado momento sua esposa ficou doente, e aquele homem tinha um acúmulo muito grande de bens. Ele tinha muito dinheiro, e de repente a família não começou a ver mais ele colocando tanto dinheiro assim em casa. Ele começou a poupar e poupar e poupar. Em dado momento a sua esposa ficou doente,
teve uma doença terrível, ela precisava fazer uma cirurgia que custava muito dinheiro. E em dado momento aquele homem disse, não, eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar. E o que aconteceu? Aquela mulher veio a falecer. Após aquela mulher falecer, este homem passou mais 6 meses e também faleceu. Os dois morreram. E os filhos não sabiam de nada. Após 2 anos, os filhos encontraram muito dinheiro enterrado no quintal. Aquele homem, ele não pôde nem desfrutar daqueles bens. A correria da vida, ao correr para cá, para lá, ele não pensou naquele momento da doença da esposa, de repente pegar o dinheiro e usar o dinheiro. E quando ele morreu, ele não pôde levar o dinheiro. Quando a gente pensa sobre a morte ou a vida após a morte, desde a antiguidade, os grandes líderes, eles já pensavam nisso. Os faraós lá, se for pegar os grandes faraós, se você pegar as pirâmides do Egito, você vai perceber que eles eram enterrados ali com seus bens, com seus ouros, porque eles acreditavam que iriam ressuscitar, que iam conseguir, olha, ninguém vai ficar com a minha riqueza. Aqui na América do Norte, a gente percebe lá o castelo lá dos maias, cada monumento, cada pessoa que deixou tudo ali. E ao longo da história você sempre vai descobrir alguém que foi enterrado com seus bens. E este homem aqui, a gente vai falar agora, esse texto, entrando no texto agora, versículo 19, ele vai falar que Jesus começa a contar uma parábola, uma história. E essa história é contada por Jesus. Jesus vai apresentar 2 personagens. Lembre-se dos ouvintes. Os ouvintes eram os fariseus, era um grupo que era apegado ao dinheiro, que só pensava em dinheiro e pensava assim, olha, quanto mais eu tenho, eu sou abençoado, eu sou feliz. Talvez você, nesse exato momento, esteja assim, ó, no meu bolso, deixa eu ver aqui, não tem nem R$1, no meu bolso tem um pedacinho de papel. Talvez você, nesse exato momento, diga, meu bolso está furado. Um dos meus bolsos estão furados também. Talvez você pense assim, eu não tenho nada no bolso. E esse homem tinha tudo no bolso. Esses homens buscavam ter muito dinheiro no bolso. E o que ia adiantar se eles morressem naquele exato momento? Não ia conseguir levar o dinheiro. Eu sei que a vida está nos ensinando, Deus está nos ensinando através dessa história, dessa parábola, que o que vale o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus já contou outra situação sobre isso. A gente vai conversar mais à frente. Mas hoje, pensando no que Jesus contou aqui, esse tempo de isolamento social, esse tempo que você não pode abraçar as pessoas que você ama, como eu gostaria de te abraçar agora, mas não posso. E nesse exato momento, a gente às vezes fica refletindo, realmente o que realmente é importante. O que realmente é importante? Jesus começa, depois daqueles homens que buscavam o dinheiro, os fariseus preocupados, o texto diz que eles eram avarentos, preocupados com riquezas. Jesus começou a contar uma história e disse para eles, olha, certa vez tem 2 homens, um homem rico, versículo 19, o texto vai dizer isso, olha, havia um certo homem que vestia púrpura e de linho finíssimo. Olha, uma roupa de linho finíssimo naquele tempo era uma roupa muito cara. O que é uma roupa cara para você? Aqui o texto vai dizer que era um linho finíssimo, de púrpura. Aquele homem brilhava. Já viu aquela expressão, olha, brilha muito? Aquele homem brilhava por onde passava e as pessoas diziam, olha, que homem abençoado, porque julgavam a aparência. Talvez você nessa noite diga assim, mas eu estou com tantas dificuldades financeiras, olha como eu sou uma pessoa, que sofrimento, olha. E você pensa assim, eu não sou abençoado. Deixa eu abrir um pouco aqui para dizer uma coisa para você nesse exato momento. Você é abençoado pelo Senhor. O Senhor nos abençoa. Olha, olhando mais uma vez para o texto, a gente vai perceber que Jesus, ao narrar a história desse homem, ele começa a falar de um homem que era muito rico, se vestia de roupa muito cara, e aí o texto, Jesus ainda vai falar, gente, olha, presta atenção, um homem rico,
Versículo 19, havia um homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias. Todos os dias ele se alegrava. Todos os dias ele podia dizer, eu sou feliz, porque ele tinha dinheiro, ele tinha bens, ele tinha riqueza, olha só. Todos os dias. E aí, todos os dias ele vivia, versículo 19, com grande ostentação. Sabe o que é ostentação? Você sabe, né? Ele passava pela rua, usava sua roupa de linho fino, ele poderia bater no peito e dizer, olha, eu tô bem a beça, tenho muito. Ele, se fosse nos dias de hoje, teria o melhor carro. Se fosse nos dias de hoje, teria uma casa de praia, ele teria piscina na casa de praia, teria seus 8, 9 quartos, se fosse nos dias de hoje. E muitos poderiam bater palma e dizer, olha, que legal, esse aí é o cara. E aí Jesus falou sobre este homem. Lembra quem estava ouvindo? Aqueles homens fariseus que eram avarentos, onde o dinheiro era tudo. O que é importante para você nessa noite? Jesus nos ensina nessa parábola que nem sempre, né, a gente valorizar tanto as coisas vale tanto a pena assim. Seguindo ainda no texto, nós vamos perceber, Jesus continua a falar no versículo 20. Jesus vai falar o seguinte, havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que era coberto de feridas e chagas. Este homem, ele foi colocado à porta deste homem rico. E este homem rico nunca compartilhou nada. E com este homem, chamado Lázaro, um mendigo. Deixa eu abrir um parênteses para você. Essa parábola é interessante. Se você for pegar, a gente vai poder estudar mais à frente, tá? Fique atento. Mas se você for estudar as parábolas, Jesus sempre contava certo homem, certa mulher, alguém, um homem assim. Mas nesse texto, Jesus ele citou alguns nomes. Ele falou o rico, Jesus falou Lázaro e Abraão. Algumas pessoas podem perguntar, e algumas correntes vão dizer assim, não, mas poderia ser uma história real, porque Jesus citou alguém. Será que Lázaro é alguém conhecido? E por que será esse nome Lázaro, né? A gente pensa assim, por que Jesus citou esse nome, Lázaro? Pense na vida terrena, enquanto aquele homem tinha melhor roupa, o rico, as pessoas sabiam quem ele era. Jesus não contou o nome dele, Jesus não deu o ibope aqui. Jesus não deu o nome. Mas aquele outro homem que era chamado de um mendigo, aquele que ficava na porta do homem rico querendo uma migalha e não tinha, a humilhação de ter os cães lambendo as suas feridas. O texto fala sobre isso, que ele tinha, né, úlceras ali no seu corpo, ele tinha feridas profundas, provavelmente por estar muito tempo parado ali, deitado numa mesma posição. Você sabe, a gente poderia definir hoje aquela doença, aquela enfermidade que dá quando você fica muito tempo numa única posição, seria escária. Alguém que já teve alguém no hospital sabe quando passa muito tempo, né, o que acontece com a pele, com o corpo. Talvez seriam essas feridas, e nessas feridas os cães lambiam. Imagine só. Enquanto um homem tinha alegria, o texto diz que ele ostentava todos os dias ele se alegrava, todos os dias ele passava na rua. Se fosse nos dias de hoje, ele tiraria um selfie da sua praia, da sua casa de praia, tiraria um selfie aí com o seu carro Camaro, ou eu não sei nem o nome de carro bom. Vamos lá. Ele tiraria. Me ajude aí depois, aí. Fala o nome de um carro bom aí que não vem na minha cabeça. Ferrari, pronto. Veio um carrinho bom na minha cabeça aqui. Ele poderia tirar um selfie e dizer isso se fosse nos dias de hoje. Só que, na verdade, ao Jesus contar isso tudo, Jesus está dizendo, olha, as pessoas vocês estão valorizando, preste atenção. Este homem, quando estava vivo, todos batiam palma para aquele homem, todos diziam, olha que coisa maravilhosa a vida desse homem, porque ele poderia ostentar, ele poderia falar, ele poderia dizer, olha aí, olha só, eu sou feliz, enquanto um outro homem vivia a maior humilhação de ter ali as suas feridas lambidas pelos animais. As pessoas considerarem aquele homem, aquele mendigo como um nada, porque ninguém dava nada para aquele homem. Aquele rico não se importou com a dificuldade, com a dor
daquele homem que não tinha nada, daquele homem que tinha feridas, daquele homem que não tinha bens, não tinha nada. Mas, enquanto eles estavam vivos, tinha um contraste de vida. O homem rico, ele poderia, todos diriam que ele é feliz, ele sorria, o texto diz que ele se alegrava, enquanto o outro homem sofria. Havia um sofrimento muito grande. E nesse instante, talvez, não sei qual é a sua dificuldade. Deixa eu beber uma água. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é a sua dor. Esse homem tinha motivos para chorar todos os dias. Esse homem tinha motivos para todos os dias ficar, ai, que vida é essa que eu estou levando? A gente não sabe, porque não há os detalhes ali da sua espiritualidade, mas a gente vai com certeza saber que existia sim uma grande diferença. Dois homens, duas realidades, dois contrastes muito grandes, dois polos totalmente diferentes. Um homem que todos diziam que era feliz e um homem que todos poderiam dizer, olha, esse daí é um miserável, esse daí é um pobre coitado. E a vida chega ao fim para todos nós. Todos nós temos um fim. Todos nós vamos passar por esse momento de morte. O texto vai nos ajudar a entender isso. Versículo 19 tem o rico. Versículo 20 tem Lázaro. O rico não tem nome, mas Lázaro, que era chamado de mendigo nessa terra, Jesus falou o nome dele. Talvez você diga assim, mas eu não sou importante, eu sou um pobre coitado, ninguém olha para mim. Eu quero abrir um parênteses para dizer para você, Jesus sabe o seu nome. Talvez a sociedade bata palma para quem é celebridade, para quem tem fama, para quem tem dinheiro, mas Jesus, ele olha para o teu coração, para a sua vida. Jesus ama você, Jesus se importa com você, Jesus sabe o tamanho da sua dor. Aquele homem estava sofrendo à luz de todos, mas Deus, ele se importava com aquele homem, tinha um plano para a vida dele, tem um plano para a tua vida, para a tua história, para as suas dores. A Bíblia vai nos encorajar e dizer que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você pode passar a vida sofrendo, com dor, com dificuldade, mas vale a pena perseverar em crer em Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço, e ao pagar o preço, nós sabemos que podemos chorar, podemos ter momentos de dor, momentos de dificuldade, mas nós vamos poder receber do Senhor a coroa da vida. Tem alguém comigo aí nessa noite? Pode dizer glória a Deus. Escreve nos comentários aí, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir um pouco mais. O texto vai nos ajudar. Versículo 22, a gente vai perceber que aquele homem que por todos era chamado de mendigo, ele foi desprezado, humilhado. Versículo 22 vai dizer que quando ele morreu, olha como é que as coisas mudaram. Durante uma vida inteira de sofrimento, de dor, de angústia, de vergonha, e um outro homem que tinha alegria, que poderia falar que era feliz, que não se importava com a dor daquele mendigo, que não se importava com os outros, se importava com si, pensava em si. E a cada dia, o texto é bem claro quando a gente começa a estudar esse texto e a ler essa história contada por Jesus, que esse homem se importava consigo. O texto vai dizer que esse homem ele vestia de linho, de púrpuras. Este homem, ele comia, muito bem. Ao ponto do mendigo desejar as migalhas. O mendigo não iria desejar, de repente, a comida. Ele queria as migalhas já ficaria satisfeito. Se estivesse hoje passando fome, algum tipo de dificuldade, eu ia sonhar. Eu ia falar, opa, eu quero um frango, eu quero uma carne assada. Não, o texto vai dizer que Lázaro desejava as migalhas, e aquele homem nem as migalhas dava para aquele mendigo, para aquele homem. E aí a gente vai perceber as diferenças que começam a acontecer. A gente vai perceber, olha, o mendigo Lázaro, desprezado, versículo 22 vai dizer que ele foi levado aos céus pelos anjos. Depois de um tempo de humilhação, vergonha, aquele homem foi conduzido aos céus pelos anjos. Talvez você, nessa noite, diga assim, mas que situação, mas espere. A gente vai seguir, versículo 22, vai falar sobre isso agora. Versículo 23, o 22 fala sobre o Lázaro, que foi levado pelos anjos. Agora, olha a diferença. Versículo 23, no inferno, lá no inferno,
Lucas 16, está comigo aí? Tem gente comigo aí nessa noite? Versículo 23, abra sua Bíblia lá. No inferno, em tormento. Tormento. Abra um parênteses. O inferno é um lugar de tormento, de dor, de ranger de dentes. Sabe, Jesus foi aquele que mais falou de inferno. Nos 4 evangelhos, Jesus falou sobre o inferno. As narrativas bíblicas falam Jesus ensinando sobre o inferno. Existem parábolas falando sobre o inferno, e essa é mais uma. Mas não é o foco principal. Quando a gente vai se conduzindo, a gente pensa, lá a gente vai entender mais um pouquinho. Mas quando a gente pensa na vida de Jesus, Jesus estava alertando sobre o inferno. No evangelho, já estou com João na minha cabeça aqui. Evangelho de João diz, capítulo 1, versículo 12, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos que receberam Jesus, ele deu o poder para serem feitos filhos de Deus. Nessa noite, se torne filho de Deus. Receba Jesus como Senhor, como seu Salvador. Coisa maravilhosa é crer em Jesus. Eu já fiz isso um dia. Você vai ter essa oportunidade essa noite, ou em qualquer momento, isso vai ficar gravado, e eu não sei, daqui a uma semana, 1 hora, 2 horas, daqui a 6 dias, 6 anos, 10 anos, talvez você está, né, eu estou falando aqui, daqui a 10 anos alguém pode ouvir essa palavra e ver, é isso que eu preciso. Porque às vezes na corrida da vida a gente fica preocupado tanto com tantas coisas, querendo possuir. Antes da pandemia, desse momento de loucura que estamos vivendo, a gente vivia de uma forma buscando ter, conquistar, e aquele homem que passou a sua vida gastando o seu dinheiro, vivendo a sua vida agora. O versículo 23 diz que ele estava no inferno, em constante tormento e dor. Lá no inferno, ele começou a viver um sofrimento eterno. O inferno é um lugar de sofrimento eterno. Sabe? Aquele homem que passou durante muito tempo olhando por cima, aquele homem que durante muito tempo ele ficou olhando para aquele mendigo, né? Ele tem nome, mendigo tem nome, Lázaro. Ele olhou por cima, tinha um grau de superioridade, ou achava que era superior a todos, porque todos os dias ele esbanjava com as suas roupas, com as suas comidas, com os seus bens. Você conhece nos dias de hoje, vamos contextualizar, aquele que ostenta, aquele que fica toda hora tirando onda. Foi Deus que me deu. Conhece alguém assim? Foi Deus que me deu. Deus deu e a pessoa... ela diz que foi Deus que deu, né? Não, Deus me deu. É meu, é meu, é meu. Não compartilho nada com ninguém. E aí, seguindo o texto, aquele homem lá, do versículo 24, vai falar que ele lembrou na sua vida na terra. Olha só, versículo 24, o que diz lá? Ele, naquele exato momento, lá no inferno, ele estava em tormento, ele estava em grande tormento, ele levantou os olhos e viu de longe Abraão, ele olhou para o alto e viu Abraão. E quem estava do lado de Abraão? Lázaro. Esse homem provavelmente que estava no inferno, ele conhecia a lei, conhecia os mandamentos, era alguém provavelmente religioso, porque quando Jesus cita Abraão, então não era alguém que não era judeu, era alguém que conhecia, que sabia quem era Abraão. E naquele exato momento, ele olha para o alto e vê quem é que está lá, ele percebe que quem está lá é Lázaro, aquele homem que talvez ele nunca deu bola para ele, mas naquele exato momento o texto vai dizer, ele diz, pai Abraão, versículo 24, olha, deixa eu te fazer um pedido aí, olha, eu preciso aliviar o meu sofrimento, a minha dor, eu preciso aliviar o meu sofrimento. E ele falou para Abraão, ele precisou falar para Abraão, olha, para Abraão me ajude, olha só a minha dor como está grande. Ele viu que Lázaro estava lá, e Abraão começou a dizer para ele, quando ele pediu, olha, por favor, pede que Lázaro venha aqui, molhe a ponta, né? Um pouquinho de água aqui na minha boca para refrescar, porque eu estou atormentado, eu estou sofrendo, esse lugar de dor, está queimando, está doendo. E Abraão começa a explicar, olha filho, ele não falou o nome dele, do rico.
Você teve tudo na terra, você foi feliz, você não é isso que você achou, né? Você teve bens. Agora, Lázaro não teve nada na vida, sofreu, mas foi acolhido. Está aqui com o Pai. A Bíblia diz que estava no seio de Abraão. Jesus ali estava falando para quem sabia o que ele estava dizendo. Aqueles homens religiosos que estavam desprezando Jesus tinham a oportunidade de repensar a vida, de repensar o seu comportamento. Nós estamos tendo a oportunidade de repensar a nossa história. Logo depois, esse homem, o rico disse assim, olha, eu tenho 5 irmãos, envia eles lá na terra para pregar. Por favor, pai Abraão. Eu tenho 5 irmãos. Versículo 28. Se você enviar Lázaro lá para eles, para os meus parentes, para pregar, eles vão acreditar. Eu não quero que eles venham para cá, para o inferno. Talvez ele nunca pensou nos seus irmãos, nos seus familiares. Mas naquele momento, lá no inferno, ele pensou nos seus familiares. E a resposta de Abraão foi, olha, eles têm a lei e os profetas. Eles têm Moisés. Eles têm a lei. Eles têm o Moisés e os profetas. Olha, se não ouvem Moisés, versículo 31, e os profetas, também não vão se converter ou convencer, mesmo que Lázaro fosse ressuscitado e fosse lá pregar. A gente vai perceber mais à frente, em outro evangelho, teve um outro Lázaro que foi ressuscitado. E a Bíblia diz que as pessoas queriam matar esse outro Lázaro. E aí eu digo para você o seguinte, essa história foi contada antes do outro Lázaro, amigo de Jesus. Eu penso que quando nós falamos do que o texto diz aqui, sabe? Jesus, ele conta essa história. E aí, a gente não sabe o resultado dessa história. O que aconteceu? Qual foi a atitude desses homens? Eles acreditaram? Quando Jesus falou que Abraão disse assim, olha, eles lá, não precisa vir um morto não, tem gente que diz assim, não, mas se viesse um morto para cá, eu ia acreditar em Jesus. Se não fosse esse aí que está de vermelho aí, esse pastor aí, não consigo acreditar não. Mas se vier um morto aqui voltando dizendo para mim, eu vou acreditar. E tem gente que espera o morto pregar. O morto vindo além, né? Não, vem do céu aí me conta. Ou vem do inferno para me contar. O que você está esperando para acreditar? E aí, Jesus nessa história, ele vai contar assim, olha, não tem como. Sabe por quê? Porque, na verdade, você que está me ouvindo agora, você tem Moisés, que é o símbolo da lei, e os profetas, que são aqueles que anunciaram a vinda do Messias, até João Batista ali, quando João Batista chegou, e depois teve continuidade através dos discípulos, e hoje a igreja do Senhor tem sido voz profética, e eu estou aqui nessa noite como voz profética de Deus para a sua vida, para dizer que existe 2 caminhos, um que leva ao céu, um que leva ao inferno. Durante a vida, todos achavam que valia a pena viver aquela vida como aquele homem viveu. A gente não sabe o que os fariseus fizeram, qual foi a resposta dele, mas eu quero saber qual vai ser a sua resposta. Jesus quer saber qual a sua resposta. Pense agora, porque a gente percebeu aqui no texto que depois que morreu, não tem como, minha família agora, os meus parentes agora, naquele dia eu vi uma live da Igreja Batista Central, estava lá aquele pastor pregando, pastor Márcio, poxa, ele falou que eu podia aceitar Jesus, eu não quis dar ouvidos. Versículo 14 diz o texto que os ouvintes desta parábola, antes de Jesus contar, que eram apegados ao dinheiro, aos bens materiais, eles riram, zombaram de Jesus. Talvez algumas pessoas estão zombando, rindo, dizendo, ridicularizando, está falando, perdendo seu tempo. Eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte para você. Sem Jesus, é triste demais. Sem Jesus é um lugar de sofrimento, versículo 23 diz isso. Com Jesus é um lugar de alegria, de paz. Sem Jesus é um lugar de sofrimento. Com Jesus é um lugar de consolo. Quero dizer para você o seguinte. Após essa vida, ou você nessa vida decide viver com Jesus, ou você não vai viver com Jesus após essa vida, após a morte.
Sabe, a gente viu no texto que não tem como se arrepender. Mas manda lá, cuida da minha família, manda esse morto que está aí no céu ir lá e pregar. Não é permitido voltar ao nosso mundo para falar alguma coisa. Não dá para insistir. No versículo 30 e 31 ele insistiu: por favor, pai Abraão. A Bíblia fala de uma realidade muito importante. Existe sim vida após a morte. Existe céu e inferno. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Lembra que eu disse lá há pouco tempo atrás, dizendo: olha, você tem medo de morrer, se você me perguntasse? Eu vou citar Paulo aqui. Paulo disse em Romanos 8, 38, 39. Diz lá, diz o seguinte: porque eu estou convencido, eu estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero concluir dizendo para você assim: com Jesus, nós estaremos no céu. Você vai arriscar viver uma vida longe de Jesus? Essa história, os ouvintes, a gente não sabe o resultado na vida deles, mas você pode ter um resultado nesta noite, nesse dia, nesse momento. Você talvez está assistindo aí, se perguntando: por que me marcaram? Por que compartilharam? Por que disseram para mim assim, olha... Por que disseram para mim assim, assista essa live, e você está aí diante dessa live? Você está, não porque eu planejei, ou porque alguém que te convidou planejou, de repente a pessoa compartilhou, de repente você entrou, mas eu creio neste livro, e eu creio que este livro é a palavra de Deus, e eu creio que o plano de Deus para a sua vida é que você não vá para o inferno, e a única forma de não ir para o inferno é recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, como Senhor da sua vida, como Senhor da sua história. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua decisão, tá? Antes da gente encerrar, eu quero poder dizer para você o seguinte: a gente vai orar daqui a pouco, Mas antes de orar, eu queria te fazer uma pergunta. Essa história contada por Jesus terminou, e a gente não sabe o resultado na vida daqueles que antes riram, zombaram, não acreditavam em Jesus. A gente não sabe se eles se arrependeram, se eles entenderam o recado de Jesus. Olha, o que adianta você querer correr, ficar igual um doido, querendo ganhar dinheiro, querer ter tudo, e no final da vida ir para o inferno? Eu não sei por que você está assistindo agora essa palavra, mas eu sei que você tem a oportunidade de ir para o melhor lugar preparado para todos nós, que é o céu. Há uma canção que diz assim: ainda bem que eu vou morar no céu, tenho essa certeza. Eu quero te encontrar lá. Após esse tempo de pandemia, eu quero te abraçar. Aqui, sim, isso é possível. Mas para a gente se abraçar no céu, nós dois temos que estar no mesmo propósito, tendo Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Eu já tomei essa decisão. Se você, à luz do que foi colocado nessa noite, nesta exposição bíblica, aqui não tem... A autoridade dessa pregação não é a minha, é a autoridade da palavra de Jesus, porque a história é contada por Jesus. Eu só estou expondo, explicando e aplicando agora. Eu já tomei posse para a minha vida. Se houver alguém aqui nesse momento, se tem alguém aqui nesse momento, que está ao vivo ou não, ou agora ou no futuro, que entendeu o recado e quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você vai escrever nos comentários. A gente sempre faz isso nas nossas lives. Escreva aí: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Por isso que você já ouviu. Os crentes falam tanto de Salvador, é por causa disso. Sem Jesus, querido, não tem salvação. Com Jesus tem salvação. Com Jesus é céu. Com Jesus é alegria. Com Jesus é esperança. Com Jesus é vida nova. Com Jesus é vida transformada. Com Jesus é desfrutar do poder de Deus. Não é a cura que vai mudar. Às vezes as pessoas dizem: não, mas se eu for curado, se acontecer isso comigo. Eu contei um outro Lázaro, que Jesus ressuscitou, as pessoas queriam matar, e depois ele morreu de novo com o passar do tempo. Mas o que vai mudar
é o poder de Deus, o evangelho de Cristo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é um milagre, você que está doente, que vai mudar a sua vida, não. Eu posso estar doente, não é eu ficar curado que vai mudar a minha vida. O que vai mudar a minha vida é o que já foi mudado um dia. Jesus mudou a minha vida, transformou a minha história. Alguém nessa noite que quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, escreva nos comentários. Você que está afastado dos caminhos de Deus, eu quero te convidar também, volte para o Pai. Volte para o Pai. Esse é o convite do Senhor. Essa história termina assim. E a sua história, como vai terminar? Como é que você vai dormir nessa noite? Na dúvida? Será que eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Eu tenho toda a certeza que eu vou para o céu. Você quer ir para o céu? Receba Jesus Cristo como seu Senhor. Não tenha medo do que vão te falar. Vão ver meu comentário aqui. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Escreve nos comentários agora. Tenha certeza. Tenha fé. Se você entendeu o que as Escrituras falam e afirmam, à luz dessa história contada, dessa parábola contada por Jesus, e você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, abra o seu coração agora, escreva nos comentários. Se você estiver ouvindo em qualquer tempo e momento, faça isso agora. Eu vou orar, e nessa oração, essa oração que eu vou fazer, é uma oração de confissão. É uma oração onde você vai abrir o seu coração e vai declarar para Jesus que recebe a Ele como seu Senhor e seu Salvador. Eu não vou ouvir a sua voz, você vai ouvir a minha. Mas Jesus vai ouvir a sua voz e a sua oração. A gente vai orar agora. Se você quer tomar essa decisão, você vai orar comigo, depois escreve nos comentários aí, tá? Não se preocupe que a gente vai te achar. Tem muitas pessoas que fazem isso e a gente tem uma equipe que sempre busca e a gente sempre entra em contato e ora junto e ajuda na caminhada, tá bom? Feche seus olhos, você que quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você que quer ter a garantia, o passaporte para o céu, é recebendo Jesus Cristo como Senhor. Você quer voltar para os braços do Pai, ore comigo, feche seus olhos agora. Ore comigo assim, repita. Pai, eu reconheço que sou pecador. Quero nesta noite, neste momento, no meu coração, receber Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu Senhor. Você que está afastado também, ore assim. Eu quero voltar para o Pai. Em nome de Jesus, repita comigo. Amém. Se você fez essa oração, escreva aí. Nós vamos ter uma alegria de entrar em contato com você e te ajudar nessa nova caminhada com o Senhor, tá bom? Antes de encerrar o culto, a gente vai tentar aqui fazer um encerramento, tá bom? Receba essa palavra em nome de Jesus. O mês da família, né? Acabou, domingo passado foi encerramento, mas nós temos uma surpresinha para vocês. Pode soltar o play? Pai nosso que estás no céu, santifica minha casa, estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O teu maior patrimônio
chama. Oh, vem, Senhor, morar comigo. A tua graça nos faz prosperar. Tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Santifica, Senhor. Que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama. Oh, vem, Senhor, morar comigo. A tua graça nos faz prosperar. Tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fomos feitos para a glória do Senhor. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Queremos agradecer a Tânia, né? Que fez o vídeo, nos enviou. Tânia, que Deus te abençoe cada dia mais, né? Muito obrigado. Obrigada a cada um aí presente, né? Essa família central que é imensa, né? Fico muito emocionada e tô com saudade de todos, tá bom? Agora o pastor vai estar orando. Bem, nesta oração, enquanto a música estava rolando ali, eu vi a Cláudia Diniz, ela escreveu aí nos comentários que ela volta para o Pai. Nós vamos orar pela sua decisão. É a decisão mais importante da sua vida, Cláudia. E é a decisão mais importante na vida de todos que estão agora também tomando essa decisão. Tá bom? A gente vai estar orando. Nesse momento, tem muitos pedidos de oração, gente. A gente não tem como a gente ler, transmitir, né? Pegar. Então a gente vai orar pela decisão da Cláudia. Tá bom? Tem mais um pedido de oração? Tem. A Mônica, nossa vizinha, que tá com a coluna ruim. O neto da nossa irmã Beth. Vanilton, que tá lá, junto de Carlene, com corona. E tem um irmão que eu esqueci. Não tem que problema. tá com AVC. Jesus não esquece de você, tá bom? O Quem fez Sandro que pediu Isso, oração. a gente não vamos, de repente, citar os nomes, mas Jesus não se esquece de você. Nós vamos orar nesse momento por esses pedidos, tá? Vamos orar pela vida do nosso irmão Vanilton, que é uma bênção. Durante muitos anos foi Vanderlei, durante muitos anos foi também nosso vice-moderador. Hoje é o irmão dele, é o irmão Vanusa, que é o vice. Nós vamos orar pela vida do Vanilton, da Carlene, vamos orar por esses pedidos e pela vida da Cláudia, né, que fez a oração e escreveu aí que ela volta para o Pai. Nós, Amém. em breve, Cláudia, você vai estar na festa que nós vamos fazer lá na nossa igreja, na casa do Pai, tá bom? Vamos orar nesse momento, tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por essa noite, Pai. Quero colocar diante do Senhor cada pedido aqui. É impossível a gente conseguir falar todos os pedidos. São muitos pedidos porque as pessoas estão escrevendo porque acreditam não em mim, não na Verônica, mas acreditam no teu poder.
Ó Pai, e pelo teu poder, porque nós na tua palavra cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos, Pai. Em nome de Jesus, esteja abençoando, ó Pai, a vida do Vanderlei, ó Pai, esteja abençoando a vida também, Senhor Deus, do nosso irmão Vanilton, da Carlene, ó Pai, esteja com os teus servos, ó Deus. Recebemos agora o zap, ó Pai, que ele está com Covid, abençoe a sua vida, a sua saúde, a sua família. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a vida da Mônica, ó Deus, aqui nossa vizinha que está com problema na coluna, abençoe a vida dela também, toda a sua parentela, colocamos diante do Senhor, ó Pai, seja com cada pedido que foi escrito aí neste momento, ó Pai, nós vamos estar lendo, colocando no grupo de oração e vamos estar intercedendo, ó Pai, todos os dias, ó Deus, até que o Senhor nos dê uma resposta. Seja também, eu oro agora nesse momento pela vida da Cláudia, ó Pai, Deus, que declara que volta para o Senhor, ó Pai, que o Senhor possa abraçá-la nesta noite, ó Pai, que ela sinta o abraço do Senhor nesse exato momento. Ó Deus, esteja com a vida da Cláudia, esteja com a vida também, ó Pai, de todos aqueles que também escreveram. A gente sabe que o vídeo já está sendo compartilhado, não tem como a gente ver todas as salas de vídeo agora, as pessoas que estão também assistindo, que vão assistir depois, mas que eu creio que muitas vidas entenderam o seu recado, aquilo que Jesus nos ensinou nesta parábola. E nós queremos, ó Pai, a cada dia vivenciar a Tua palavra que diz e nos garante que a vida após a morte com Jesus nós estaremos no céu. Seja com cada um que está conosco, que tem aquele que não tomou essa decisão ainda, que tem uma oportunidade de novamente um dia entender esse recado e receber o Senhor como seu Salvador. Abençoe as nossas vidas, agora que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja, em cada casa, em cada lar, espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. O povo de Deus diz... Amém. Deus te abençoe. Antes de encerrar, ó, a gente vai colocar depois aí um vídeo separado, tá? Para que você possa estar vendo aí com calma esse vídeo da família aí, dos homens também. Vamos colocar no YouTube. A mensagem daqui a pouco vai estar no YouTube também, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe.